tudo bem? Bom, nossa aula hoje vai ser sobre as transformações da matéria, uma aula bem tranquila, bem curtinha, porém bastante importante para vocês entenderem, né? Ainda entenderem qual que é o conceito de química dentro de tudo que a gente está estudando, né? Pelo menos essa ideia, né, de vocês terem essa disciplina, entender o que é a química, né? E aí, como a gente falou que a química estuda as transformações da matéria, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Bom, as transformações da matéria, elas podem ser física ou química, como vocês estão vendo ali. Como que a gente vai fazer para distinguir que tipo de transformação é o que, né? Então, numa transformação física, vai haver, né, ela vai manter as propriedades da substância. Então, a cor pode permanecer a mesma, o estado físico, a solubilidade, a densidade, né? Na transformação química, vai alterar as propriedades, porque vai existir uma mudança na forma da substância. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, ocorre a formação de novas substâncias a partir de substâncias iniciais. Então, ela se transforma, a substância vai se transformar. Diferente de uma transformação física. Uma transformação física, por exemplo, uma mudança de estado físico, é uma transformação física. Se passar a água líquida formar gelo, é uma mudança de estado físico. Você continua tendo qual substância ali? A água. Então, vai manter a cor, a solubilidade, as propriedades vão ser as mesmas, certo? Tá. Então, essa é a grande diferença, né? E como que a gente sabe que uma reação química está acontecendo? Ó? Mudança de cor, liberação de um gás, formação de uma substância sólida. Então, todas essas evidências indicam que tem uma reação química acontecendo ali, né? Então, por exemplo, uma combustão. O que acontece na combustão? Não está sendo liberado um gás, não vê fumaça, né? Então, não é uma reação, não é uma transformação física. Vamos adiante. Ó, coloquei 4 imagens aqui e eu pergunto para vocês, né? Quais tipos de transformações estão ocorrendo? Então, vamos começar aqui, ó. Aqui tem um trem que ele está enferrujado. A ferrugem. O que acontece com a ferrugem? A gente tem ferro e aí esse ferro oxida. E aí a gente não tem mais ferro somente, a gente tem óxido de ferro. O óxido de ferro não tem as mesmas propriedades que o ferro. Tudo bem? Então, aqui vai acontecer uma transformação química. Olha o gelo derretendo aqui. O gelo derretendo, você tem gelo, que é água, né? E aqui, água líquida. Alterou alguma propriedade da substância água? A substância água é a mesma? Foi alterada? No começo, aqui no gelo, eu tenho água e quando eu termino de deixar totalmente líquido, eu tenho o quê? Água. Então, é físico. Tudo bem? Aqui, ó, aqui está acontecendo uma ebulição, né? Ebulição a gente viu, é um fenômeno, é uma mudança de estado físico. Então, ele vai ser um fenômeno físico. Aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma reação química, tem luminosidade ali, né? Uma chama. Então, esses conceitos básicos que eu quero que vocês consigam distinguir na aula de hoje. Então, vamos lá. Transformações químicas também podem ser chamadas de reações químicas. Então, a nossa base, assim, né, dos nossos estudos agora em diante vão ser sobre reações químicas. Nós estudamos a transformação da matéria e as suas transformações químicas. Então, vamos lá. Quando acontece uma reação química, a gente precisa ter inicialmente uma substância, e essa substância inicial vai ser chamada de reagente, então, como eu coloquei aqui, ó, vai ser chamada de reagente. E, por fim, vai acontecer a reação e a gente vai ter os produtos. É o que acontece muito por exemplo, a gente pensar na formação de um bolo. Como é que acontece o bolo ou o pão, né? No início você tem trigo, você tem fermento, esse bolo e esse pão não crescem, não tem uma formação de um gás lá dentro, que é o CO2, né? Então, esses produtos, esse reagente vai se transformar num outro produto.
Aqui eu coloquei um exemplo, né? Como que a gente pode representar as equações químicas. Então, o ferro mais o oxigênio vão ser o que nós temos no início. E assim como numa equação matemática, aqui essa flechinha é como se fosse o sinal de igual, equivale, é equivalente a óxido de ferro, que aí nós vamos ter a formação dos produtos. O que eu quero dizer com isso? Mais para frente a gente vai ver que a quantidade de átomos que nós temos no início é igual à quantidade de átomos que se tem no final. Porém, esses átomos vão passar por uma transformação, então eles vão se rearranjar, eles vão formar uma nova estrutura e novas moléculas, e por isso a gente não vai ter necessariamente a mesma quantidade de moléculas, a gente vai ter outras moléculas, mas a quantidade de átomos é a mesma, tá? Então, vamos adiante. Aqui eu trouxe um exemplo bem interessante que é bem prático, assim, do nosso dia, que é uma combustão, né? O que está acontecendo aqui? O carvão sendo queimado. Então, moléculas de CO2 são produzidas. Então, se elas são produzidas, elas fazem parte do produto. E aqui no início, a gente tem o quê? Átomos de carbono, que representam o carvão sendo consumido nessa reação. E para uma combustão acontecer, a gente precisa também de gás oxigênio, né? Vocês podem ver aqui, se precisa apagar o fogo, você abafa. Você não dá o gás oxigênio para ele, então ele não consegue ter energia ali para desenvolver aquela combustão, que é o combustível e o comburente. Então, mas voltando aqui. Então, o que acontece? Ó? Essas moléculas de CO2, elas estão sendo representadas por duas bolinhas aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma representação de uma molécula. Então, um aqui é o carbono. E dois oxigênios, representado por essas bolinhas aqui. Então, aqui eu tenho CO2. E no início eu tinha o quê? Eu tinha só carbono e oxigênio. Eles se rearranjaram e formaram CO2. Como que eu posso representar essa equação? Aqui, carbono mais O2, ó, igual tá aqui, ó, carbono mais O2, eu vou formar, então, CO2 mais energia, mais calor, né? Assim que acontece uma reação química. Então, a gente sabe que visualmente, né, quando a gente olha para um fogo, o que está acontecendo ali? Está ali sendo liberado um gás, a gente consegue ver a fumaça, a fuligem, a gente consegue sentir o calor. Então, são todas evidências químicas, evidências de que uma reação química está acontecendo, como eu comentei com vocês ali. Vamos lá. Então, eu trouxe alguns exercícios só para a gente fazer junto e ver se vocês entenderam e captaram a ideia. Então, esses exercícios eu retirei do livro do Uzbek Salvador, né? Ó, a fotografia mostra um líquido em ebulição. Então, aqui é o que a gente consegue ver e aqui seria uma representação das moléculas. Qual das ilustrações a seguir representa a molécula da mesma substância no estado de vapor? Gente, o que ele quer dizer? O que ele quer saber, na verdade? Ele está informando que ela está em ebulição. A ebulição é um processo químico ou físico? Se ela for um processo químico, provavelmente essas moléculas, da forma com que estão sendo representadas aqui, depois de passada para o estado de vapor, se for um processo químico, vai ter que estar diferente. Então, poderia ser a B ou a C. Entretanto, a gente sabe que a passagem de líquido para vapor é um processo físico. Então, não vai alterar a molécula, não vai alterar a estrutura, não vai alterar a substância, né? Então, aqui a gente tem a letra A. Tudo bem? Vamos lá. Aqui tem um outro exercício também super simples para a gente continuar com a ideia de captar a mensagem. Então, tem 3 fotografias que provavelmente está sendo representada ali uma combustão, né? Vamos ver? Pergunta A. Opa! Vamos voltar aqui. Pergunta A. Qual é a principal componente do papel? Do que o papel é feito?
majoritariamente? Celulose, né? Papel é feito de celulose. Então, é a matéria-prima utilizada para fazer o papel. A gente sabe que vem da árvore, então é a celulose. Então, majoritariamente, a gente tem o que ali? Carbono. De novo, né? Carbono. Então, letra A e letra B. Qual é o principal componente do papel? É o carbono. E a matéria-prima utilizada é a celulose. Na letra C. Na primeira fotografia, o papel está amassado. Amassar o papel é uma transformação física ou química? O que vocês acham? A gente amassei o papel. Peguei um papel aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu amassar um papel. Aqui está o papel. Olha só, o papel está amassado. Se isso for uma transformação química, eu não consigo ter papel de novo. Dificilmente. Isso é irreversível. Se eu desamassar esse papel, o que eu tenho? Um papel amassado, né? Então, isso é uma mudança física, né? Não alterou a substância, continua sendo papel. Então, uma mudança física. Letra D. O que está ocorrendo na segunda fotografia? É uma transformação física ou química? O que vocês acham? Está acontecendo uma queima, uma combustão do papel. Quando terminar aquela combustão? Quando você tiver dúvida se é físico ou químico, faz a seguinte pergunta. Quando terminar aquela combustão ali, aquela transformação, quando terminar, eu consigo escrever naquele papel? Eu consigo usar aquele papel? Não. Então, houve uma modificação na estrutura, na substância. Então, é uma reação química, ou seja, uma transformação química. Tudo bem? Tranquilo? Então, é isso. Eu vou deixar como dica para vocês. Peguem esses exercícios que eu coloquei aqui e tenham anotado no caderno de vocês, tenham uma base sobre tudo isso, né? Todas essas aulas que eu tenho passado para vocês aqui, eu acho importante que vocês, mesmo que vocês possam deixar salvo, ter acesso a esse arquivo, acho importante que vocês pratiquem o anotar, o exercitar, porque quando a gente escreve, a gente grava e a gente estuda também. E quando vocês precisarem desse conteúdo, vocês vão ter mais fácil acesso se tiver num caderno. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Então, é isso e até breve.